a gente vai estudar o filo mais diverso de todos, cerca de 1,2 milhões de espécies, o filo dos artrópodes. Como representante dos artrópodes, temos os insetos, os aracnídeos, os crustáceos e os miriápodes. Pensa num filo que deu certo, o negócio foi sucesso evolutivo. Aonde você procurar, você vai achar artrópode. Seja na água, na terra, na planta, no ar, no seu colchão, dentro do seu nariz, no pelo do seu cachorro. Tudo tem artrópode, gente. Nesse momento, aí onde você está assistindo, deve ter umas centenas te observando. Desde formiguinha, desde um pernilonguinho, um mosquitinho, ácaro do seu colchão. O negócio é sucesso. Do grego, artrópode significa pés articulados. Esses seres, eles também são formados de metameria, ou seja, segmentos, assim como os anelídeos, mas nos anelídeos os segmentos eram iguais. Aqui, a metameria deles é diferente e a junção desses segmentos formam o tagma. Essa forma de articulação que esses organismos possuem vai permitir uma variedade muito rica de movimentos. Movimentos que vai permitir que eles capturem alimentos de forma diferente, ou que eles se locomovam de forma diferente, ou consigam voar, ou consigam nadar. Os artrópodes são triblásticos, então 3 folhetos embrionários. São celomados, então eles vão possuir aquela cavidade que é formada no desenvolvimento embrionário, e eles são protostômios. Então, o blastosporo forma a boca. Nenhuma novidade até aqui, né, gente? A novidade está no exoesqueleto. O esqueleto deles é externo e isso vai permitir uma proteção muito grande para esses organismos, porque vai formar quase uma armadura de proteção. Esse esqueleto é formado de quitina. Além da quitina, eles possuem também uma cera nesse esqueleto que vai evitar que eles percam água, que eles desidratem. Como esse exoesqueleto, essa quitina é resistente, os artrópodes eles precisam passar por um processo de muda, ou também conhecida como equidise, que é a forma que eles têm de conseguir crescer. Para eles crescer, então eles têm que romper esse exoesqueleto, sair dele e formar um outro exoesqueleto maior. É como se fosse uma armadura medieval. Ela não vai crescer junto com o organismo. Quando ele chegou no limite, essa armadura é rompida, eles saem e formam uma armadura maior. Olha só como funciona. Quando o artrópode precisa crescer, o sistema nervoso dele vai liberar um hormônio que chama equidisona. Olha só, gente. Equidise, processo da troca de exoesqueleto, de crescimento. Equidisona, hormônio que ativa essa muda. Quando esse hormônio é liberado, as células do artrópode vão começar a reter líquido, vão começar a absorver água. Absorvendo água, ele vai inchar e é isso que vai fazer com que esse exoesqueleto se rompa. Essa aqui é a curva de crescimento de organismos que não fazem parte do filo artrópode. Então, os organismos vão crescendo constantemente. Já os artrópodes, eles vão crescer por etapa, por muda. Quando o sistema nervoso detectar que está na hora de crescer, ele vai liberar o hormônio equidisona, que vai causar o inchaço das células, vai reter líquido e vai causar uma expansão. Essa expansão vai romper o exoesqueleto e vai fazer o artrópode crescer. Ele vai formar outro exoesqueleto, se manter estável por um período, até ter que crescer de novo. Vai ser liberado novamente a equidisona, ele vai inchar, romper o exoesqueleto, formar outro exoesqueleto e assim por diante. Essas etapas aqui, entre as mudas, são chamadas de instar. Então, essa daqui é o primeiro instar, segundo instar, terceiro, quarto instar. Enquanto que aqui é a primeira muda, a primeira troca de equidise, segunda troca de equidise,
Terceira troca de equidise. Possuem simetria bilateral. O sistema digestório deles é completo, começa na boca, termina no ânus, e o sistema circulatório deles é aberto e dorsal. Fica no dorso do artrópode. Mas detalhe, pessoal, muito importante, no sistema circulatório deles circula a hemolinfa, não é sangue, é hemolinfa, ela é diferente. E essa hemolinfa, ela vai ser muito eficiente para o transporte de nutrientes e água, mas ela não transporta oxigênio e CO2. As trocas gasosas não são feitas pelo sistema circulatório. Nos artrópodes, vai ocorrer o sistema respiratório traqueal. Os artrópodes possuem furinhos no corpo deles, que são chamados de traqueias. Esse sistema traqueal funciona de que forma? O oxigênio ele entra direto nesses tubinhos que vão se afunilando, ficando bem fininho e chegando diretamente na célula. Dessa forma, a troca gasosa não precisa envolver o sistema circulatório, ela já acontece direto. No corpinho dos insetos vão ter esses furinhos, olha, em todo o corpo deles. Esses furinhos são chamados de espiráculo. O espiráculo é a entrada da traqueia. E a traqueia ela vai se afunilando e ficando cada vez mais fininhas até chegar diretamente nas células desse organismo. Então, as trocas gasosas ocorrem diretamente. Ao mesmo tempo que o oxigênio está entrando e chegando na célula, o CO2 está saindo da célula e já saindo aqui pela traqueia, não necessitando, então, envolver o sistema circulatório para as trocas gasosas. O sistema excretor deles é formado pelos tubos de Malpighi, que são tubinhos que vão passando por todo o corpo desses organismos e acumulando as excretas. Essas excretas são enviadas para o intestino desse animal, que vai ser eliminado juntamente com as fezes em forma de ácido úrico. As antenas também é um órgão sensorial muito importante para eles. Com elas, eles são capazes de detectar feromônios, compostos químicos, se comunicar, usar para tatear e sentir os locais. E temos também as cerdas, que parecem pelinhos no corpo, mas não é pelo, é cerda. Com essas cerdas eles conseguem sentir estímulos, então vento, toque. São organismos dioicos, sexos separados, ou é fêmea ou é macho. Os artrópodes são divididos em 4 classes. Vamos começar falando dos crustáceos, a classe crustácea, que tem como os principais representantes camarão, lagosta, caranguejo, cracas. Tem também o tatuzinho de jardim, aquele tatu-bola que você toca e vira uma bolinha, aquilo lá é um crustáceo. Eles podem ser encontrados tanto na água quanto na terra. Na terra é a minoria, lógico. O exoesqueleto dessa classe é reforçado com sais de cálcio. E o corpo deles é dividido em 2 partes, o cefalotórax e o abdômen. Eles possuem antenas bem grandes para captar os estímulos externos e muitas pernas. Essas pernas podem servir tanto para o nado quanto para a locomoção, limpeza do corpinho e captura de alimentos. Algumas delas são modificadas para conseguir fazer essa captura. A exceção dessa classe é que a respiração deles é branquial, através de brânquias. E os organismos que conseguem ficar fora da água, eles possuem a respiração branquial úmida, que é uma capacidade que eles têm de conseguir manter essas brânquias sempre umidificadas para não perder eficiência na respiração. A reprodução é sexuada, mas aqui eles têm algumas exceções. A grande maioria é dioica, mas também existem espécies monóicas nos crustáceos, ou seja, também podem ser hermafroditas em algumas espécies. A fecundação é cruzada e o desenvolvimento ele pode ser tanto direto quanto indireto de acordo com a espécie. É aquela coisa, gente, a gente ensina o geral do filo, mas na biologia tudo é exceção, né? Ainda mais num filo tão diverso. Classe hexápoda, insetos. Olha só como é fácil de decorar. Hexa, 6. Hexápoda, 6 pernas. Classe mais diversa de todas.
Só catalogadas existem em média 1 milhão de espécies, fora aquelas que a gente nem conhece ainda. E ele tem um sucesso reprodutivo e adaptativo muito grande. O corpo desses animais é dividido em três: cabeça, tórax e abdômen. Os insetos vão ter aparelhos bucais muito variáveis. Essas variações ocorrem de acordo com a alimentação que ele tem. Temos o tipo lambedor, que é o tipo das abelhas, para coletar o pólen. O tipo sugador, que é igual ao das borboletas, que vai ter essa voltinha. O picador, que é tipo dos mosquitos e também daqueles insetos que se alimentam de sangue. Precisa ser um aparelho bucal mais que tenha condições de penetrar para conseguir. Então ele precisa ter mais rigidez. Tem o aparelho sugador, que é aquele tipo das moscas, parece mesmo um aspiradorzinho. E o gafanhoto ou outros besouros, que vai ter o tipo mastigador. Muitas lagartas também possuem esse aparelho bucal, que é para triturar folhas. Todos os insetos possuem 3 pares de pernas e 2 antenas. Desses 3 pares de pernas, algumas espécies podem ter variações na morfologia do primeiro par, que é uma adaptação para alguma especificidade. Por exemplo, o louva-a-Deus, o primeiro par da perna dele é modificado dessa forma para eles conseguirem capturar alimento. A grande parte dos insetos vai possuir asa, ou um par ou 2 pares de asas. Essa asa vai aparecer só na fase adulta, só na época que o sistema reprodutor deles estiver maduro. Isso é uma baita de uma vantagem na hora de procurar um parceiro para se reproduzir. Eles podem ter 3 formas de desenvolvimento diferentes: o ametábulo, o hemimetábulo ou o holometábulo. Qual a diferença? Vamos lá, vamos por partes. Ametábulo é aquele que vai ser muito parecido. A forma jovem e a forma adulta é muito parecida. Ele só vai mudar de tamanho. Esse é o exemplo da traça, aquela traça de livro. Tanto a jovenzinha quanto a adulta é muito parecida. Temos o hemimetábulo, que é o desenvolvimento por ninfas. Apesar de ser bastante parecido a fase jovem com a adulta, ele vai ter diferença. Geralmente as ninfas não têm asa, ela vai crescendo de acordo com o seu desenvolvimento, a sua muda, a sua troca de equidise. Enquanto que o holometábulo, ele é completamente diferente. A fase jovem não tem nada a ver com a fase adulta. É o caso das borboletas, dos besouros, que eles vão passar por uma fase larval, aí eles vão se transformar em pupa para depois virar um adulto alado, que é chamado de metamorfose, né? Geralmente, nessas espécies, a alimentação muda completamente, o estilo de vida deles, o comportamento, nem o mesmo nicho ecológico que eles vivem é o mesmo. Eu acabei! Finalmente virei uma linda borboleta! Minhas asas são lindas! Classe Chelicerata, também conhecida como aracnídeos. Como representante dessa classe, vamos ter Como representantes dessa classe temos as aranhas, o escorpião, o carrapato e os ácaros. Todos eles vão possuir 4 pares de pernas, eles não possuem antena. O corpo deles é dividido em 2, o prossomo, que é o cefalotórax, e o opistossomo, que é o abdômen. Grande parte deles é predador e por conta disso eles possuem a peçonha para injetar o veneno. É o caso das aranhas e dos escorpiões. As aranhas possuem glândulas de seda no abdômen. Essas glândulas são responsáveis pela fabricação da teia. Gente, a teia é quase um órgão sensorial para as aranhas. Elas não utilizam só para capturar alimento. Elas conseguem
se comunicar por essas teias. Através das vibrações, elas conseguem saber como que está o tempo, se ela tem presa, qual o tamanho da presa, qual a localização da teia que essa presa está. Além disso, elas podem utilizar essa comunicação para acasalamento, proteção dos filhotes, e armazenamento de alimentos. Então, para esses seres, a teia é essencial. Algumas espécies produzem pouca teia, mas a grande maioria utiliza a teia como parte da vida delas. Classe Miriápoda. Os miriápodas são divididos em dois, os quilópodes e os diplópodes. Fácil, gente, vamos lá. Quilópode, um par de perna por segmento. Diplópode de dois pares de pernas por segmento. Os quilópodes, no geral, são carnívoros. Por serem carnívoros, predadores, eles são muito rápidos. E no primeiro par de pernas dele, pode ter peçonha. Eles eliminam veneno por ali para conseguir capturar a presa. Então tem que tomar muito cuidado quando vocês encontrarem uma centopeia aí, tá? Diplópodes são herbívoros, se alimentam de plantas. Por se alimentarem de plantas, eles não são predadores, então eles são mais lentos. A gente vê piolho de cobra, inofensivo. Esses aí, se tem dois pares de pernas por segmento, super inofensivo, ajudam inclusive na decomposição, na formação do humus. Você encosta nele, ele até se fecha. Enfim, pessoal, a área dos artrópodes ela é muito ampla. É utilizado na saúde pública, é utilizado numa série de áreas. A gente poderia passar o resto do ano falando sobre eles. Foi uma aulinha introdutória com o geral sobre eles. Eu espero que vocês tenham gostado. Anotem todas as dúvidas para a gente conversar depois, tudo bem? Falou!